Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos para mais um módulo. Agora nós vamos focar locomoção, né? E focar assim, né? Dedicar mais ali atenção para os ossos. Porque dentro da locomoção a gente vai ter sistema esquelético envolvido e sistema muscular. Mas nesse primeiro momento vamos ver então a respeito dos ossos, né? Bom, a imagem inicial traz aí um cadeirante, tá? E ele está olhando aí, ó, para uma sequência de escadas. As cadeiras de rodas, né, são necessárias em quais condições, né? Quando a pessoa ela está impossibilitada de trabalhar, né, de movimentar os membros inferiores, ou seja, as pernas, é necessário então a questão do uso de uma cadeira de rodas, né? Existe uma lei 10.908 que foi publicada em 2000, que estabelece então as normas gerais e os critérios básicos para a promoção da acessibilidade, né, das pessoas portadoras de deficiência ou aquelas com a mobilidade reduzida, mediante então a supressão, né, ou seja, retirada de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, tá? Assim também como a reorganização do mobiliário, saiu, né? Mobiliário urbano na construção e reformas de edifícios e nos meios de transporte e comunicação, tá? Então, a situação apresentada nessa imagem aqui respeita a lei? A gente percebe que aqui, em vez de escada, deveria ter tido uma rampa, né? Então não está respeitando. E tem a questão aqui da escada rolante, mas a escada rolante também não é tão simples assim para uma pessoa que é cadeirante. Quais aspectos devem ser considerados para que o direito de acessibilidade seja garantido em uma situação como a mostrada aí nessa imagem, tá? Então, podemos fazer uma denúncia, dizer que tal lugar público não respeita a acessibilidade. Está indo contra uma lei, né, que diz que a gente tem que fazer, tem que ter isso para receber. A gente não pode excluir as pessoas, a gente tem que incluir elas, né? Então, né, neste caso aqui, se a gente olhar e eu perguntar para vocês, o que deveria ser feito para melhorar essa situação? Simplesmente ajustar este local dentro da legislação, tá? Então é isso que é importante. Então vamos lá. Sistema locomotor. Ele é formado pelo sistema muscular e sistema esquelético. Então, quando assistimos à apresentação de dança ou a uma exibição de ginástica artística, percebemos que o corpo ele é capaz de realizar diferentes tipos de movimento. Todos esses movimentos, então, são possíveis graças ao quê? Aos nossos ossos, às nossas articulações, aos nossos músculos, né? E tudo isso está sendo coordenado por quem? Pelo sistema nervoso. Então, o conjunto do sistema muscular e sistema esquelético forma o que a gente conhece como sistema locomotor, tá? Mas a gente vai dar foco no sistema esquelético. Então, o esqueleto e os músculos são responsáveis por nossa postura, por grande parte dos nossos movimentos e nossa locomoção. Especificamente, o sistema esquelético, ele é formado principalmente aí, ó, pelo conjunto de ossos, né? Além de outras estruturas como cartilagens, né, que estão relacionadas aos ossos. Cartilagens, os ligamentos e os tendões. Aqui eu já aproveito e já dou uma dica para a gente saber a diferença de ligamentos e tendões. Ligamentos têm a função de ligar osso com osso, certo? Tendões, né, têm a função de ligar osso ao músculo. Então, é só lembrar desse aqui, ó, long e tom. Ligamento, osso com osso, tendão, osso com músculo. Fechou? Vamos então aí para o próximo, né? Nosso esqueleto ele pode ser dividido então em axial, que é esse aqui, ó, né? E o apendicular. Aí se a gente parar para perceber o crânio, a coluna vertebral, o osso do externo, que é um ossinho que fica aqui na frente, tá? E as costelas, tá? Formam o que a gente chama de esqueleto axial, que é comum a todos os animais, né, com quatro membros, né, que pode ser os tetrápodes, aqueles que andam com as quatro patas no chão, é,
ou, né, como anfíbios, répteis, aves e mamíferos, como a gente, os bípedes, né? Que andamos com as penas aqui, com apenas os dois membros inferiores, né? Os ossos dos membros superiores e inferiores, então agora eu estou me referindo aos braços e às pernas, bem como os ossos que o prendem ao esqueleto axial, formam outro conjunto ali, ó, o apendicular. Né? Então, o nosso esqueleto é dividido em axial e apendicular. Além da postura, né, além do movimento, né, outra função importante aí do nosso esqueleto é a proteção. A caixa craniana protege tudo que está dentro da cabeça, né? E a caixa torácica protege ali pulmão, órgãos ali que são órgãos vitais. Então vamos lá, o crânio e a coluna vertebral, que vem aqui atrás, né? Protege o encéfalo e a medula espinal, certo? Agora, já as costelas, que são essas estruturas aqui, juntamente com o externo, que é esse ossinho aqui da frente, protegem vários órgãos essenciais, como os pulmões, o coração, né, e os rins. Tudo bem? Então, vamos indo? Dando continuidade, nós temos o tópico lá, o esqueleto dos vertebrados. Né? Nos vários grupos de animais vertebrados, né, que são aqueles que apresentam a coluna vertebral, encontramos representantes com esqueletos que podem ser exclusivamente cartilaginoso e encontramos outros que podem ter, né, predominantemente a esqueleto ósseo. No caso dos que a gente encontra cartilagem, né, nós encontramos eles aonde? Nos peixes cartilaginosos, como tubarões e raias, e nos demais organismos que têm esqueleto ósseo, né, a gente vai ter os peixes ósseos e os demais vertebrados, que aí entram lá anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A cartilagem, então, é um tipo de tecido conjuntivo, que a gente viu no módulo anterior, relativamente macio e maleável, que está presente em algumas das nossas articulações. Então, a cartilagem também então ajuda a entender ali, ó, o contato entre osso e osso, né? Se a gente parar para prestar atenção, durante o nosso desenvolvimento embrionário, até a 12ª semana do desenvolvimento, né? Você está lá dentro da barriga da sua mãe, da barriga não, do útero da sua mãe, né? O esqueleto ele é totalmente cartilaginoso. Após este período é que a gente começa a substituir, né, a cartilagem pelo tecido ósseo, que vai ser mais rígido e vai ser mais resistente, e é disso que a gente precisa aí para a vida, né, fora do útero, né, para a vida fora do útero. Então, a substituição de certas cartilagens, né, por tecido ósseo é o que garante o crescimento. Se a gente olhar aqui essa imagem, ó, representação esquemática comparando a extremidade de um osso infantil, que é este aqui, ó. Por que eu sei que é esse? Porque ele tem aqui uma cartilagem de crescimento. Essa cartilagem vai ser substituída, tá, pelo tecido ósseo. E aqui eu já tenho um osso adulto, porque a cartilagem já foi substituída, né? Essa cartilagem aqui, ó, é a articular e aquela próxima às articulações. Essa aqui é a cartilagem de crescimento, né? Com relação à composição dos ossos, né, os ossos são duros, são resistentes, são compostos por células, apresentam minerais e apresentam proteínas. Se a gente verificar, né, a questão, a dureza dos ossos se deve à presença de sais, em especial o cálcio, que é obtido principalmente ali, ó, por meio da nossa alimentação. Então, por isso que é importante a gente ter uma boa dieta bem equilibrada. Né? Já a resistência se deve às fibras de uma proteína, tá? Então, fibras de proteína. E a elasticidade se deve ali a uma outra proteína chamada colágeno. Os minerais presentes nos ossos podem ser usados pelo corpo em caso de necessidade. Então, os ossos também vão armazenar, também servem de reservatório. Né? Por isso que eles são reservatórios de nutrientes. No interior de alguns ossos existe um tecido gelatinoso, né, responsável pela produção das células do sangue. É a chamada medula óssea vermelha, tá? Ou seja, né, as células sanguíneas são formadas no interior de alguns ossos do nosso corpo.
E aí vamos entender o que seria essa medula, né? É um termo que em biologia é utilizado para se referir à porção mais central de um osso, né, de um órgão, de uma maneira geral, a medula, né? Por exemplo, a medula óssea vermelha se localiza no interior de alguns ossos e ela é responsável pela formação das células sanguíneas, né? Então, isso é importante. Vamos abrir um parêntese para a gente falar um pouquinho sobre a vitamina D. Para ser absorvido pelos ossos, o cálcio obtido na alimentação precisa da intermediação da vitamina D, também chamada de calcitriol. Então, olha o nomezinho técnico da vitamina D. A gente já pode começar a mudar um pouquinho a nomenclatura, né? Em vez de falar de vitamina D, a gente pode também chamar calcitriol, né? Esta, por sua vez, dificilmente é obtida nos alimentos, mas é fabricada nos ossos, é fabricada por o nosso organismo a partir do colesterol, que é um tipo de lipídio. O processo se inicia, né, na pele por meio da ação dos raios solares. Esse é mais um exemplo, né, de como diversos processos do organismo estão interligados. Outra forma de aumentar a absorção do cálcio nos ossos é praticando atividades físicas de baixo impacto, como caminhadas e corridas, sempre com acompanhamento especializado, para evitar então que as contusões, né? Assim, caminhadas sob o sol, com duração de pelo menos 15 minutos, depois de um bom café da manhã, com fontes de cálcio, como leite e os derivados, ajudam muito a fortalecer os ossos. Para isso, escolha horários adequados para se expor ao sol, principalmente entre 8 e 10 da manhã, né? Porque a gente sabe que das 10 às 2 a radiação está muito mais forte, né? E aí você acaba tendo ali, em vez de ser uma coisa positiva, pode gerar uma coisa negativa. E o texto está falando que a vitamina D, ela precisa, né, dessa exposição ao sol, porque, querendo ou não, a absorção do cálcio precisa, né, estar na presença dessa vitamina D, ok? E nesta imagem aqui, ó, que fala sobre as articulações, né, que é o local onde os dois ossos se tocam, né, é chamado de articulação. Então aqui eu tenho a articulação do joelho, mas a gente tem do ombro, a gente tem do cotovelo, a gente tem outras regiões. Algumas articulações são fixas, tá? Né? Como aquelas formadas pelos ossos do crânio. Outras já são móveis, como as do joelho, as do cotovelo e assim por diante. As articulações móveis, né, permitem ao esqueleto realizar movimentos e podem ser de vários tipos, né? Vamos falar de alguns exemplos. As que a gente encontra no nosso ombro, né, se parece com uma bola e um soquete e possibilita o movimento giratório. Então, você vai girar o braço, né? Já as do joelho, né, e do cotovelo são aquelas do tipo dobradiças, que permitem movimentos de dobramento em um único plano. Se um osso deslizasse diretamente sobre o outro, ocorreria o desgaste de ambos. Então, no entanto, existe a presença, né, as articulações. Então, existem as articulações e próximo ali, e nas articulações a gente vai encontrar cartilagem. Nesse tipo de contato, né, existe a cartilagem, que é um tecido mais macio, liso, que também tem lubrificação, tá? Que constantemente produz um líquido viscoso, né, que reduz o impacto direto sobre os ossos. Então, é importante a gente ter isso. Também há a presença de ligamentos, né, que é constituído por tecido conjuntivos firmes, que garantem que a articulação permaneça no lugar, e de tendões, que também são feitos de tecido conjuntivo firme e ligam os músculos, né, aos ossos. Então, na imagem, a gente tem aqui, ó, a articulação do joelho, aí aqui a gente vai ver, ó, o final do osso fêmur, né, se encontrando com o ossinho da patela, né, e aqui a gente cai para tíbia, né, e para fíbula. Então, a gente tem aqui alguns ossos envolvidos. O que está aqui, ó, nessa corzinha clarinha, são os ligamentos. Ligamentos, né, teoricamente, vai o quê? Ligar osso com osso. E a gente tem o tendão. Cadê você, tendão? Ligamento, ligamento, patela, ligamento, menisco, tendão, achei, ó, tendão. Que vai ligar, né, o osso ao músculo, né? Que é o tom, tendão, osso, músculo, ligamento,
long, né? Osso com osso. Então não esqueçam disso, né? Então isso é muito importante aí para a gente saber. E aqui de frente nós temos, né, a articulação do joelho, né, o fêmur, a tíbia, a patela, que é um ossinho aqui, ó, cartilagem aqui embaixo, ligamento cruzado, né, o menisco, que ajuda aí nos impactos, menisco medial, menisco lateral. Então olha quanta estrutura a gente tem dentro do nosso joelho, né? Na sequência, a gente tem essa imagem de uma fratura. Vamos entender o que são fraturas. Apesar da aparência dos ossos trazer a lembrança objetos sem vida, como rochas ou fósseis, o tecido ósseo é um tecido vivo. Basta lembrar que em casos de fraturas, ele é capaz de se reconstruir. Melhor dizendo, reconstituir. Nós temos aqui ó, uma fratura e com o tempo esses ossos, essas estruturas vão se conectar novamente, certo? E abrindo um parêntese de novo aqui, ó, nós vamos analisar esta região aqui, ó, do corpo, que é justamente a ligação do fêmur com a bacia, né? Então nós temos lá a ponta do fêmur, que é ó, preenchida por cartilagem, então eu tenho células de cartilagem. Eu tenho aqui a estrutura do osso, né, o osso compacto, como que ele é feito, ó, assim. Lembrando que, ó, dentro dos ossos a gente tem vasos sanguíneos, por isso que ele é um tecido vivo. E o nomezinho da célula do tecido ósseo, né, se chama osteócito, tá? Então, esse é o nome de uma das células, né? Lá pra frente, vocês vão ver que existem outras. Mas agora, no sexto ano, sabendo do osteócito, já é interessante, tá bom? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!